Eu preciso te contar uma coisa que acabou de explodir em Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele está sendo citado em um esquema de 155 milhões. E sabe o que é o mais louco? Quem entregou foi o próprio dono do Banco Master. Fica até o final, porque essa história, ela tem camadas que vão te deixar de boca aberta e ainda acaba envolvendo o Flávio Bolsonaro, o Zema e também, é claro, o Nicolás Ferreira, numa briga que tá rachando a direita inteira. Segundo a revista Veja, o jornalista Robson Boni, ele revelou que o Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, teria pago 30 milhões, isso dá cerca de 153 milhões ao senador Davi Alcolumbre. E de acordo com a reportagem, esse valor foi depositado numa conta secreta no exterior. Ainda segundo a Veja, a operação ela foi conduzida por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, e o pagamento teria sido feito como retribuição por apoio a uma demanda de interesse diretamente lá do Banco Master dentro do Senado, ou seja, dinheiro em troca de proteção política. É isso que está sendo dito. Procurado pelo Poder 360, o Alcolumbre foi direto. Diz que as informações são absolutamente falsas e elas vão ser enfrentadas com máxima firmeza. Só que olha esse detalhe que pouca gente acabou comentando. A defesa de Vorcaro chegou a apresentar duas propostas de delação premiada para a Polícia Federal. As duas foram rejeitadas. E segundo o Brasil 247, a justificativa da PF foi que o depoimento não trouxe novidades à investigação, nem mesmo indicou outros envolvidos nos crimes investigados. Ou seja, para a Polícia Federal, oficialmente, não tem nada de novo aqui, mas o estrago já está feito. Segundo o Correio do Brasil, esse vazamento aumentou de imediato a pressão para que seja aberta uma CPI no Senado ou até mesmo uma CPMI envolvendo as duas casas do Congresso para acabar apurando o caso Master. Cada vez mais parlamentares estão cobrando uma apuração sobre as relações de Vorcaro com autoridades, incluindo o próprio Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota e Flávio Bolsonaro. E aqui nós temos o detalhe mais bizarro. Segundo essa mesma reportagem, o Alcolumbre não quer instalar essa CPI. Pensa bem, o nome que está sendo citado no escândalo é justamente quem decide se vai abrir a investigação ou não vai. Isso é o presidente do Senado julgando o próprio caso dele. E segundo o Jornal do Brasil, esse caso não fica somente em Brasília, não. A reportagem da Veja também cita nomes do bolsonarismo e personagens ligados ao mercado financeiro, fundos, escritórios de advocacia e empresas investigadas. E o texto chega a apontar que isso pode, inclusive, influenciar diretamente a disputa presidencial de 2026. E quem está no comando da investigação? O ministro André Mendonça, do STF. E segundo Gazeta do Povo, Mendonça intensificou nas últimas semanas o ritmo das investigações não só do caso Master, mas também do esquema conhecido como roubo dos aposentados, que acaba envolvendo descontos fraudulentos lá no INSS. Então a reportagem diz que isso acontece no momento em que crescem as pressões dentro e fora do STF para abafar parte das investigações, especialmente sobre políticos e autoridades de peso lá em Brasília. Agora, presta atenção, porque é aqui que a história acaba virando de vez. Esse mesmo escândalo do Banco Master já está sendo usado dentro da própria direita como uma arma. Em uma entrevista ao canal Brasil Paralelo, o Romeu Zema, pré-candidato à presidência, voltou a atacar o Flávio Bolsonaro. E a frase dele foi essa: teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu com uma pessoa como ele. E o que acaba chamando a atenção é que o Zema já tinha dito isso antes, chamou o caso de imperdoável, só que depois ele recuou, ele baixou o tom, chamou de página virada. Agora ele voltou a usar isso publicamente, e não é por acaso não, ele está atrás de Flávio nas pesquisas, e o escândalo do Master é exatamente o que pode fazer Flávio cair. E é claro que os números estão mostrando bem isso. Segundo a pesquisa Quest, Lula lidera com 39%,
Flávio Bolsonaro aparece em segundo com 29%, mas em queda depois da repercussão do escândalo do Master. Agora, Renan Santos e Caiado têm 3% cada. Zema e Aécio Neves 2%. E é claro que o Flávio não é o único nome da direita ligado a Vorcaro. Segundo o Congresso em Foco, o deputado Nicolas Ferreira acabou confirmando que viajou em 2022 em uma aeronave ligada a uma empresa da qual Vorcaro era sócio. E em nota, Nicolas disse: "O voo em questão ocorreu há 4 anos atrás, durante o segundo turno da campanha eleitoral. À época, não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião." E ainda segundo a Gazeta do Povo, o Nicolas chegou a inclusive ironizar a denúncia, comparando com pegar um Uber, né? Ele disse que seguindo esse raciocínio, teria que perguntar para cada motorista de Uber se ele tem planos de cometer um crime no futuro antes de ele entrar no carro. Segundo essa reportagem, Nicolas devolveu o ataque. Lembrou que Dias Toffoli ele viajou num jatinho ao lado do advogado de Vorcaro dias antes de decretar sigilo máximo no caso. E também, é claro, citou que a mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, ele manteve um contrato de 129 milhões com o Banco Master. E do outro lado, segundo a Carta Capital, a ministra Gleice Hoffmann chamou de cinismo a tentativa da oposição de usar o caso Master contra o governo, dizendo que este escândalo é todo de vocês, deputado Nicolas. O Guilherme Boulos também usou o episódio para ironizar uma manifestação convocada por Nicolas. A legenda do PL saiu em nota oficial defendendo o deputado, dizendo que não existia qualquer suspeita pública envolvendo o nome citado na época da viagem e que não havia motivo para questionamentos ou até mesmo tentativas de responsabilizar o parlamentar por fatos que só surgiram antes e depois. Então vamos juntar todas as peças. O presidente do Senado citado no pagamento de 155 milhões, Flávio Bolsonaro sendo atacado pelo próprio pré-candidato do seu campo, Nicolas Ferreira tendo que se explicar sobre um jatinho e, é claro, o ministro do STF acelerando as investigações em meio à pressão para abafar nomes grandes. Esse caso ainda não terminou, pelo contrário. Segundo as próprias reportagens, isso só pode ser o começo, com mais nomes podendo, é claro, aparecer se a investigação ela avançar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quem que é o próximo nome que vai ser citado nessa história? Ó, se esse vídeo ele te ajudou a entender o que está acontecendo, já deixa o like, compartilha esse vídeo com quem acompanha também política e se inscreve no canal, ative as notificações, porque essa história ainda vai muito longe. Ó, hypa o nosso vídeo, não se esqueça de hypar, de se inscrever e até o próximo vídeo.